Hello, hello, eu sou Daniela Amorim. Eu sou Natasha Alpino e esse é o De Repente Pode, começando mais um episódio. Muito especial para ajudar a nossa gravidinha. As gravidinhas hoje tem que ficar ligadas, gente. Vocês têm que ficar ligadas sempre, mas verdade. Hoje vai ser muito informativo. É um conteúdo que, assim, eu tive muita dúvida desde o início, assim, desde o início da gravidez, foi uma busca. Né? Então, pra mim, hoje vai ser... Eu tô aqui já querendo fazer todas as perguntas. De dúvidas. Total. Eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Então, antes de qualquer coisa, curte, se inscreve no canal, tá? E manda pra uma gravidinha. Compartilha, tá bom? Não só de grávida, a gente vai falar sobre outras coisas também. Também. Tá? Medicamentos, plano de saúde em geral. Se você teve algum problema com plano de saúde ou conhece alguém que tenha, hoje você vai saber como resolver. Isso aí. E hoje a gente tá aqui com um casal muito legal que a gente conheceu através da internet, né? Qual é o Instagram deles? Advogados da Saúde. Olha então só, vocês já sabem, né? Não tem como perder por aí. Advogados da Saúde. Isso aí. A gente está aqui com a Rose Tavares e Caio Costa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. A gente está muito feliz em receber vocês aqui. Como eu falei, acho que é uma informação que a gente precisa passar para o público, né? Que a gente não tem isso em mídia tradicional. É difícil, eu sei porque eu busquei. Então, acho que a gente vai conseguir esclarecer muita coisa aqui. Então, muito obrigada por aceitar o convite. E aí, para começar, a gente quer saber, a área do direito é muito vasta, né? Tem de tudo que a gente puder imaginar. Por que vocês escolheram essa questão, né? De ser advogados da área da saúde? Então, Dani, eu tenho uma questão pessoal, né? Que acabou me impactando bastante, que é a seguinte. Assim que eu me formei, assim que eu passei na OAB, a primeira situação que surgiu, né, jurídica, para eu poder resolver, já como advogada, foi uma senhora que era portadora de câncer, precisava fazer uma cirurgia, né, para retirada do tumor na mama, e o plano de saúde estava negando a cirurgia, era uma cirurgia de urgência, alegando uma questão de carência. Né? E aí, na época, eu me empenhei, dei o meu melhor, fui lá despachar com um juiz. Nunca tinha feito isso na vida e, graças a Deus, deu tudo certo. Né? E aí, na época, eu fiquei super emocionada por ter conseguido ajudar a salvar uma vida. Né? A cliente, na época, essa senhora ficou super grata e eu fiquei me sentindo uma mulher maravilha. Então, depois disso, eu já comecei a ter uma predileção por essa área. Perfeito. Né? É um trabalho muito lindo, assim, né? Você acha que imagina a satisfação. Você saber que você está ajudando alguém na saúde dela. Não, e cada vez mais necessário, né? Porque os planos, eles estão é um mal necessário. A gente precisa ter o plano. Sim. Porque não tem como não ter. E na hora que a gente precisa, não usa. Não consegue difícil, usar. Né? Tem que é difícil, né? A maioria dos bons médicos não estão mais aceitando. A Nath passou por essa grande questão no parto, de querer parto normal e o plano não... O valor que reembolsa não é suficiente para os médicos. E como é que funciona, né? A pessoa está grávida... Tem o sonho lá de fazer um parto normal, e aí vai no médico, como a Nath foi em vários, e eles só fazem cesárea. E a gente tem como recorrer, obrigar o plano a pagar por isso? Como é que funciona isso? Sim, Dani. A grávida, né, ela tem direito a fazer um documento que se chama plano de parto. Ela pode fazer esse documento preferencialmente em conjunto, né, com um médico, com um obstetra que a acompanha. E nesse documento ela vai estipular como ela gostaria que seja conduzido o parto, né? A forma do parto, se vai ser parto normal, cesárea, natural, se ela quer tomar anestesia ou não, quem vai estar presente ali naquele momento, se vai ser em casa, se vai ser no hospital. E a princípio esse documento ele deve ser respeitado, né? A não ser que a pessoa tenha algum tipo de restrição, né? Se o médico fazendo um exame na mãe, no bebê, né? Verificar, de repente, pela posição do bebê, pelo estado de saúde da mãe, que um determinado tipo de parto não é o mais indicado, né? Pensando na sobrevivência da mãe e do bebê, né? Pensando na saúde de ambos, o médico vai ter a autoridade para poder decidir, tá? Mas se não houver nenhuma restrição, a mãe tem esse direito de decidir como ela quer parir, né? E os médicos dos planos de saúde também têm que respeitar isso, porque isso vale tanto para os planos de saúde quanto para o SUS, né? E, infelizmente, na prática, a gente verifica que alguns médicos acabam não respeitando esse direito que toda gestante tem. E assim, isso eles falam hoje em dia, acho que não tem nem escondem mais, porque eu fui em 3 no meu plano e os 3 falaram pra mim, não, eu não faço parto normal, porque às vezes eu tenho que ficar disponível 6, 7 horas e o plano não me paga o suficiente. Fica com aquela cara de trouxa, né? E tipo, eu tava no início da minha gravidez, então eu tava na busca ainda de alguém. Aí eu passei, falei, não, vou tentar de novo. Isso foram as 3 que eu fui, porque antes eu tava entrando em contato, falando, já começava assim, faz parto normal?
Porque eu falei, tô perdendo tempo. Então, ou seja, eu não estava escolhendo meu médico estava me escolhendo, basicamente. Sim. Então, assim, estava... As circunstâncias estavam te escolhendo, Estavam me escolhendo. Vai ser cesárea e ponto. E eu falei, cara, isso não é um direito de escolha, né? E aí eu optei por fazer particular, porque eu falei, cara, eu cansei, né? E eu me identifiquei muito com a minha médica e eu falei, bom, vou fazer. Não, e graças a Deus que a Nath tem condições, Sim, né? Vou fazer no particular tem, e muita gente não tem, e aí acaba se submetendo a essa situação. Aí tem um sonho de ter o filho e de ter um parto normal e aí não consegue em função do plano. Mas aí como é que funciona esse prazo, né? Porque assim, a gente tá grávida, tem 9 meses ali, e a justiça no Brasil a gente sabe que demora. Como é que funciona isso? Em situações envolvendo saúde, né, o judiciário, felizmente, ele acaba atuando de uma maneira mais célere, né, principalmente em situações de urgência, né? Então, num caso como esse, se a gestante não conseguir resolver por meio do caminho administrativo, ou seja, através de uma reclamação na ouvidoria do plano, né, tentando fazer essa reclamação diretamente ao plano, primeiramente. Se houver uma negativa por parte do plano, aí ela pode recorrer ao judiciário, que costuma responder de uma maneira mais rápida em casos envolvendo saúde, principalmente envolvendo a gestante, né? Porque tem prazo, não tem como deixar para depois. Tá. E como que seriam essas etapas, assim? Por exemplo, tô grávida, tentei pelo plano, não consegui. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu agora, no caso, já resolvi, vou fazer... E são duas coisas. Se eu posso recorrer depois, né? Se eu preciso de alguma coisa para comprovar que o plano, né, não tinha ninguém para me atender a fazer parto normal, se eu posso recorrer depois, ou se tem alguma coisa que eu preciso fazer prévia, fazer alguma reclamação, né, em algum órgão. Como é que funciona isso para quem falou, cara, tentei, não consegui, o que eu devo fazer para me prevenir, para conseguir esse reembolso depois do plano? Sim. Então, Natasha, a pessoa ela tem que se precaver no sentido da obtenção de provas, né? Provas de que está havendo essa negativa, de que está havendo essa postura, seja por parte do plano, seja dos médicos credenciados ao plano. Como ela obtém essas provas? Por meio de reclamações que você faz diretamente ao plano, seja por telefone. Então, o ideal é que a pessoa ligue para o plano, anote o número de protocolo, a hora e a data que ela ligou. Essas ligações geralmente ficam gravadas, né? Mas a própria pessoa pode gravar também essa ligação, tá? Ela pode fazer reclamação por meio do site, por meio de e-mail, ou mensagens no WhatsApp, né? Ela pode gravar a própria conversa com o médico? Pode. O paciente, isso vira uma prova? Isso Sim, é legal, né? Não é ilegal, porque ela é paciente. Tá vendo como é que a informação é tudo na vida? Pois eu não sabia. Então, assim, eu passei por 3 que me falaram, ficou de boca. Então, teoricamente, sou eu. Eu não tenho prova. Exato. Eu tenho, acho que algumas pessoas... entrado gravando a consulta, por exemplo, né? Sim. Eu achei que não podia, achei que isso não era válido. Hoje em dia né? Sim, o próprio paciente pode, né? Porque isso violaria o direito à privacidade do paciente, mas ela é a paciente, né? Então, é o direito dela, que ela quer gravar. Perfeito. Ela tem esse direito. Tá, então primeiro reclamação pelo plano, depois se você puder juntar provas com o médico que você foi, que você não conseguiu. Sim. E tem mais alguma coisa? A pessoa também pode fazer uma reclamação na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Porque aí eles também entram em contato com o plano para tentar resolver a situação de forma administrativa. Isso também vai valer como uma prova de que você está tentando resolver a situação de boa-fé. Perfeito. Né? E aí, caso não seja resolvido, aí você pode tentar resolver por via judicial. Agora, por exemplo, no seu caso, né, digamos que você já tenha pago tudo e você queira pleitear, pedir a restituição dos valores que você pagou. Isso também é possível por meio de um processo judicial, né? Que até você estava conversando sobre a questão do reembolso. Reembolso é uma questão contratual, né? Cada contrato de plano de saúde prevê uma cláusula, pode prever, né? Uma cláusula estipulando como vai ser feito um reembolso, se é em cima de um percentual. Isso vai variar conforme o contrato, tá? Mas, se você ajuizar uma ação, se você der entrada numa ação judicial, você pode pedir a restituição integral, né? Acima desse limite do reembolso que está no contrato. Perfeito. Porque houve uma negativa. Perfeito. Né? O argumento seria esse. Você tentou, né, diretamente com o plano, você teve uma negativa, você não conseguiu, você tem direito a realizar o seu parto pelo plano. E esse direito ele foi violado. Né? E aí você pode levar isso ao judiciário para que o juiz obrigue o plano de saúde a restituir os valores que você pagou. Tá, maravilha. E em questão de acompanhante, assim, dentro da sala de parto, como é que funciona? Pode, não pode? Quantas pessoas? Geralmente, quem que tem que ter alguém específico ou não? A gestante escolhe? Como é que funciona esse acompanhamento? A lei, ela permite que a gestante escolha um acompanhante,
que vai ser indicado por sua livre escolha mesmo, né? Não necessariamente é o marido, né? Muitas vezes é uma mãe solo, né? Não é casada. Então, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, né? Não precisa ser um familiar, isso. Perfeito. Um acompanhante. Né? E isso tem que ser respeitado também, tanto no SUS, quanto nos hospitais privados, né? Por meio de plano de saúde também. Tá. Algumas grávidas precisam tomar algum tipo de medicamento, nem sempre são baratos, né? A gente estava até falando antes aqui da trombofilia. O plano é obrigado a pagar algum tipo de remédio, medicação? Como é que funciona essa questão se a gente precisar desse suporte? Ou o plano, o SUS, eles são obrigados a pagar? Sim. Tanto o plano de saúde quanto o SUS tem essa obrigação de custear, né, medicamentos de alto custo. No caso das grávidas portadoras de trombofilia, seria a noxaparina sódica, né, que comercialmente é conhecida como Clexane, tem o Versa também, que são injeçõezinhas, né, que até as grávidas nomeiam de picadinhas de amor, que elas tomam aquelas injeçõezinhas na barriga, porque isso é muito importante para evitar uma situação de aborto, né, porque a grávida que tem trombofilia, ela pode ter um problema de trombose, né, que são coágulos que se formam, e isso pode levar o bebê a óbito, né? Algo realmente muito perigoso e que deve ser uma medicação que deve ser utilizada desde o início da gestação até depois do parto, né? Cada médico vai indicar o período, né, de utilização da medicação, mas normalmente é 30 dias depois do parto, 60 dias, né? E os planos de saúde e o SUS também têm essa obrigação de fornecer essa medicação. Na prática, o que acontece? Em algumas situações, os planos e o próprio SUS fornecem, mas em outros casos eles negam, né? Então, nos casos em que há uma negativa, essa mãe ela deve recorrer ao judiciário, porque os juízes já têm um entendimento bastante favorável no sentido de obrigar tanto o plano de saúde quanto o SUS a fornecer essa medicação pelo período que for necessário, pelo período que o médico indicar. Perfeito. Então, assim, você tem... Porque assim, as pessoas não sabem. Exatamente, de informação, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode tentar pelo plano, se tiver uma negativa, a gente consegue entrar com recurso. Sim. E geralmente, foi o que você falou, né? Tratando de saúde não demora tanto. Sim, costuma ser mais rápido, eles dão uma prioridade, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Agora, é importante lembrar, Natasha, que é importante que o beneficiário do plano de saúde ou o usuário do SUS consiga guardar a prova dessa negativa. Né? Daí a importância do que eu mencionei, de fazer ligação, porque muitas vezes... Fazer uma reclamação, um reclame aqui também deve funcionar, né? Também. Com plano, sim. Com plano funciona. Gente, eu sou a rainha do reclame. Eu também, adoro reclame aqui. Eu resolvo toda a minha vida no reclame aqui. E resolve mesmo. Resolve, a pessoa entra em contato. Sim, tudo. Porque em algumas situações, né, por meio dessa via administrativa, ou seja, em contato diretamente com o plano ou até com a ANS, a situação pode ser resolvida. Não necessariamente a pessoa tem que recorrer ao judiciário. Só que em muitos casos, infelizmente, isso não vai surtir efeito. No caso, o judiciário seria a última instância, vamos dizer assim, Sim. né? Tentei reclamando, liguei, fiz um reclame aqui, não resolvi. Aí eu entro com uma ação. Exatamente. E, por exemplo, a pessoa teve o parto, aí precisou de alguma cirurgia reparadora em função do parto. Isso também entra com uma questão de plano de saúde? Sim, essa é uma das informações assim, que a gente mais recebe comentário e direct, porque as mamães não sabem disso, que elas têm direito a realizar... Eu quero não precisar. Eu quero sair de lá, plena. 9 folhas. 9 folhas, mas se eu precisar, eu já sei agora. Se precisar, você já vai ficar sabendo. Mas como que a gente faz essa questão de saúde e a estética? Então, quando, né, a mãe, depois do parto, né, por conta do estiramento ali do músculo abdominal, ela pode ter a diástase. O que significa isso? É como se o músculo abdominal, ele rasgasse, né? E dependendo do nível de diástase, isso não volta sozinho. E não volta com tratamento estético, não volta com academia, com pilates, com fisioterapia, com nada. Né? Só com a cirurgia plástica. E nesse caso, ela é reparadora. Né? Por quê? Porque nesse caso, a cirurgia ela vai resgatar o aspecto funcional do abdômen. Né? E aí, até para explicar isso, eu gosto de dar um exemplo, né, de uma cliente que a gente teve lá no escritório, que foi a seguinte: ela era cantora de ópera, engravidou. Depois que ela teve o bebê, ela começou a perceber que ela não tinha um alcance vocal como ela tinha antes da gravidez, né, antes do parto.
E ela foi investigar, ela pensou, poxa, o que aconteceu, né? Que eu não tô mais conseguindo, será que eu tô cansada? Mas passou um tempo, né? O bebê já tinha crescido, tinha passado um tempo do parto e ela não estava conseguindo resgatar a qualidade da voz dela anterior. E aí, pesquisando, ela descobriu que ela tinha diástase, né? E aí, o que aconteceu? Por essa diástase, né? Por essa questão do afastamento dos músculos abdominais, o diafragma dela não estava funcionando adequadamente. Então, estava impactando na voz dela, né? Quando ela fez essa cirurgia plástica reparadora, a voz dela voltou ao normal. Né? Então, assim, isso é um exemplo concreto. Que é de saúde, não estética, exatamente, né? que tem esse caráter reparador, né? Porque estava afetando a voz, não era uma questão da E é o trabalho dela, né? O trabalho dela, exatamente. Mas aí eu posso escolher um médico da minha confiança, que eu gosto, e o plano é obrigado a pagar? Ou eu tenho que ir um médico do plano? Então, tem duas possibilidades. Em tese, o plano de saúde ele tem obrigação de custear essa cirurgia apenas com médicos credenciados. Tá? Agora, se você tiver uma negativa, né, digamos que você tenha tido o diagnóstico, né, dessa diástase ou até de uma outra questão que você precise de uma cirurgia, o plano de saúde negou. Aí você tem duas opções. Você pode entrar com ação para obrigar o plano de saúde a cobrir sua cirurgia com o médico do plano, ou você pode custear a cirurgia de forma particular, caso você prefira e tenha condições, e depois entrar com a ação para pedir a restituição dos valores que você pagou, desde que você tenha tido essa negativa prévia e que você tenha a prova da negativa. Ai, perfeito. Perfeito, né? Tem já gente... vou entrar sempre gravando, né? Agora toda consulta a gente já sabe. Entra gravando. Entra com o gravador, pronto, foi. Que aí já tem a negativa lá pronta, né? Sim. A gente está falando da diástase, mas tem muita gente, por exemplo, que tem problema de autoestima depois com o corpo também. Eu não sei se isso pode ser também tratado como saúde, porque é uma questão mental, né? Eu tive uma amiga minha que ela ficou depressiva, porque depois de amamentar, o busto dela ficou, tipo, com furo aqui, assim. Ela falou, cara, ficou horrível, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não botava biquíni, eu não queria sair de casa. Então, assim, precisou de tratamento psicológico para voltar a se ver como mulher. Isso também dá para recorrer ou não? Assim, eles entendem isso como estética? Natasha, infelizmente, a maioria da jurisprudência, né? Quando eu digo jurisprudência, o que significa? O conjunto de decisões judiciais no Brasil inteiro. Infelizmente, nesse aspecto, os juízes ainda entendem que isso se trataria de uma questão estética, a não ser que a pessoa tenha um problema, por exemplo, psiquiátrico, né? Alguma coisa que realmente, assim, ela tenha que tomar uma medicação, ela está com diagnóstico de depressão profunda, isso está afetando o trabalho dela, a saúde dela, e mesmo assim, né, a gente pode ajuizar a ação? Sim, mas a gente vai depender do entendimento do juiz. Sim, a gente depende dele. Sim, né? E nesse aspecto, né, a questão da diástase já é reconhecida. Né? Porque, inclusive, consta no rol da ANS, né? O que é o rol da ANS? É uma lista de procedimentos que são de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. Então, essa questão da diástase é reconhecida. Mas, por exemplo, a parte do seio, não para pós-gestação, né? É para pós-obesidade, que aí é um outro tema. A gente vai entrar nesse assunto aí. Esse aqui o Daniel já está querendo saber de tudo, né? Não sabia. Quando eu li a pauta, eu falei, uau, muito bom saber. Precisamos de mais informação, né? Sim. Porque a gente paga o plano de saúde caríssimo na hora de usar, a gente não é assistido. Então, é muito importante. Uma outra coisa que eu queria perguntar também é em relação à carência de plano. Vamos supor, a gente às vezes programa a gravidez, mas às vezes acontece. Então, assim, acabei de mudar de plano e engravidei. Estou na carência. Como que funciona isso? Eu posso realizar meus exames? Não posso? Se eu custear, mesmo eu estando na carência, eu posso entrar com recurso? Como é que funciona essa questão? Então, a carência é uma questão contratual, tá? Isso vai variar de plano para plano, inclusive em alguns planos, né? Alguns planos empresariais, por exemplo, não exigem cumprimento de prazo de carência, então isso acaba variando. Então, em tese, se houver a previsão de um prazo de carência, você vai ter que respeitar, tá? Para poder realizar os seus exames, as consultas, os procedimentos, as cirurgias. Agora, se houver uma situação de urgência, isso que vale para qualquer caso, uma urgência até para fazer um exame, uma urgência para internação, para cirurgia, pela lei, o prazo de carência, em qualquer caso, é de 24 horas. Tá? Então, a pessoa não vai precisar esperar aquele prazo que está no contrato, mas tem que ser uma situação de urgência. Urgente. Então, por exemplo, uma questão de um parto de urgência, né? O plano tem obrigação de realizar
independente do tempo de plano que você tenha. Entendi. Tá? E assim como outras cirurgias também, né? Às vezes a pessoa contrata um plano e tem um prazo ali de... Normalmente a carência para uma cirurgia é de 180 dias, né? De 6 meses. Mas aí ela tá com pedra no rim e vai parar na emergência do hospital morrendo de dor. A gente atende muitos casos assim, Sim. né? O plano nega. Ele diz que só vai cobrir as primeiras 12 horas de internação. E depois a pessoa que procure o SUS ou o próprio plano, o próprio hospital diz que vai ligar para o SUS, né, para buscar o paciente lá. E isso é um absurdo, porque o plano tem a obrigação de custear tudo que for necessário para aquele paciente, cirurgia, internação. E aí, por exemplo, a pessoa está internada e o plano diz que vai ficar só 12 horas. Em 12 horas você consegue resolver essa questão? Nós temos casos de liminares que a gente já conseguiu em meia hora. Ai, que maravilhoso. Vocês são especialistas, né? Somos liminares? especialistas nessa área, né? Porque, imagina, né? Porque faz o quê? Tira pessoas, 8 horas da noite vai você tem embora. que correr. Vocês têm que agir triste, assim, rápido, né? Exatamente. Tanto é que lá no nosso Instagram, né, quando dá tempo, que às vezes numa situação assim emergencial nem dá tempo de postar, né? Mas a gente tenta compartilhar para o público ter conhecimento. Que essas coisas são rápidas. Que são rápidas e que a gente pode ajuizar a ação no que a gente chama de plantão judiciário, que é à noite. A gente já ajuizou a ação de madrugada. Vocês a gente são já praticamente médicos. despachou com o juiz de 24 madrugada, horas. exatamente, né? A gente já postou várias vezes, 2 da manhã. Não, já teve situações da gente entrar com processo de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Que não faz ideia que funciona. A gente não imagina, né? Então que já sabe, vai precisou, liga de funcionar. madrugada que eles estão... Então é emergência. E como é que funciona essa questão de congelamento de óvulos para quem tem alguma doença, para quem precisa de alguma cirurgia? Como é que funciona isso? Então, Dani... Porque isso está cada vez mais caro, né? Nossa, eu fui ver congelamento de óvulos há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás. Eu tô com 34, né? Eu fui com 30, 4 anos atrás. E até a médica me indicou esperar mais um pouco, não tinha necessidade, estava com 30 anos ainda. Se eu não tivesse filho até os 36, que eu congelasse com 36. Era tipo coisa de 10 mil reais tudo, tá? O processo todo. Eu fui ver agora, tá 50. O que aconteceu? É isso aí. O mesmo processo, a mesma coisa, nada mudou. Acho que é a demanda que tá A aumentando. demanda. É isso que eu ia falar, porque a gente tá Exatamente. querendo ter filho cada vez mais tarde, né? Sim. Por conta da gente querer estar sempre no melhor momento. Eu sei porque eu fui essa pessoa. Esperar estar sempre no melhor momento. A gente nunca vai estar, a gente não tem como escolher, infelizmente. É coisa de Deus. Mas a gente quer ter sempre muito planejado. E a vida tá muito corrida. Quando você vê, cara, fiz 40. A gente tá querendo... E assim, também essa questão de congelamento de óvulos também... Essa informação a gente não tinha, Não né? tinha, antigamente não Então tinha. agora tá cada vez... Mas assim, quando eu fui ver, mudou tudo. Então assim, tá... Não é todo mundo que consegue É custar. de 50 mil reais. Então não é Sim. qualquer pessoa. E assim, no meu caso seria uma opção. Mas tem pessoas que realmente têm uma doença e que prejudica os óvulos. E como é que funciona? Sim. Infelizmente, no presente momento, né, o juiz, a jurisprudência, entende que o plano de saúde não tem obrigação de custear esse congelamento para quem quer fazer, né, nesses casos, Opcional, por livre, né? espontânea vontade. Né? Eu digo infelizmente porque eu acho que eles deveriam custear e, se Deus quiser, a gente vai caminhar para essa evolução, para esse Oremos. momento. Que, inclusive, eu vi uma notícia recente, né, de que algumas empresas estão oferecendo esse benefício para as funcionárias. Nossa, Né? Então, maravilhoso. Nossa, já é que uma empresa maravilhosa. Uma mãe, né? já é uma Não, isso evolução. é muito bom, porque assim, infelizmente, nós temos tanto direitos iguais, tudo isso ok. Mas isso é biológico, né? Sim. Nós temos essa validade, nós nascemos A gente com tem um nossos reloginho. óvulos, exatamente, eles vão ficando mais velhos. E aí, cada vez mais, a gente vai tendo essa informação de que as doenças tem mais evidência em óvulos que são mais antigos, etc. Então, se a gente pode congelar com 30 e ter a opção de ter filho com 45... Por que não, né? Eu sempre falo, eu vou ter daqui a 2 anos, porque eu tenho que ter daqui a 2 anos. Porque se eu tivesse a opção, daqui a 10, certamente. Cláudia Raia, total. Cláudia Raia, Total, com certeza, assim, sabe? Sim. Mas eu não posso. E acaba que às Então, vezes as você pessoas tem- correm, não tá no melhor momento, mas eu tenho que engravida não, no casamento errado, exatamente, em condições que não deveriam, No momento que não queria. só por conta da idade. né? Exatamente, Então, exatamente. Mas, pelo menos, né, os juízes entendem que se a paciente for portadora de câncer, né, como o tratamento para câncer, né, a quimioterapia, na maioria das vezes, ela causa infertilidade, os juízes entendem que o plano de saúde tem obrigação de custear o congelamento nesses casos.
Porque se a pessoa, né, era fértil e aí vai submeter um tratamento que vai torná-la infértil, pelo menos ela já vai ter essa garantia, né? Óbvio, não é 100% garantido, mas ela já vai ter essa proteção, né? De poder congelar os óvulos por meio do plano de saúde. Inclusive, em alguns hospitais também públicos, eles já têm esse tipo de atendimento. Óbvio que é mais difícil, né, no serviço público. Mas já há esse entendimento de que há essa obrigação. Perfeito. Para mim era uma coisa assim, muito fora da realidade. Eu não sabia que tinha em público. E aí tem também uma mensalidade, um valor semestral. Isso também o plano tem que arcar? Sim. Arcar com tudo, né? Sim. Completo. E em caso de endometriose? A cirurgia para endometriose, o plano e o SUS, eles também são obrigados a pagar? Sim. Como que funciona? Também tem obrigação, né? E muitas mulheres enfrentam o problema de realizar essa cirurgia pelo plano, porque normalmente a endometriose, ela é uma cirurgia, a cirurgia, né, para o tratamento da endometriose, ela tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, vários médicos de várias especialidades, né? Porque o endométrio, né, aquele tecido, ele atinge vários órgãos. Então, a cirurgia tem que ser feita por ginecologista, por urologista, por cirurgião especialista ali na área coloretal, né? E muitas vezes o plano não fornece essa equipe multidisciplinar e isso pode comprometer a eficácia da cirurgia, né? O resultado. E aí muitas mulheres têm que recorrer ao judiciário, porque como o plano não fornece, né? Elas têm que entrar com uma ação para obrigar o plano a custear essa cirurgia com essa equipe multidisciplinar, e o SUS tem a mesma obrigação. A gente não podia ser mais fácil, não podia autorizar? Você já não paga o plano? Eu já pago, mês. não paga barato. E assim, a gente paga plano desde novinha, acho que eu fui usar agora, usar realmente o plano, Sim. porque meus médicos todos são particular. Porque a maioria também já acaba saindo de plano, né? Eles pagam um valor Então, muito pequeno. muito pequeno, então os médicos já falam, não vale a pena, não vale a pena. Então, sim, agora que eu fui usar com 36 Não anos... conseguiu. Não consegui. Queria usar. Não dá. Então, a gente tem realmente que Sim. saber que a gente pode entrar com Por esse isso recurso, o trabalho né? de vocês é fundamental, né? A gente precisa dar voz, porque imagina, se todo mundo entrar, eles vão dar uma melhorada nesse sistema de saúde deles, né? Sim. Eles fazem porque de 50 que são negadas, 10 entram, 40 deixam pra lá, né? Muita gente deve deixar pra lá achando que é O difícil. dinheiro que eles economizam com essas 40 pessoas... Vale muito a pena. Vale a Pra pena. eles, um pensamento, né, em questão financeira, pra eles acaba valendo a pena. Agora se dessas 50, 40 pegasse e Sim. exercesse seus direitos, talvez eles pudessem mudar um pouco, né? Sim. E às vezes não exerce porque não tem informação. E aí Exatamente. ninguém faz questão de colocar essa informação porque eles não querem alienar mesmo a população para não saber. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E Obrigada. falando dessa questão de obesidade, o plano de saúde ele é obrigado a custear a bariátrica em que momento, né? Sim, se houver indicação médica, se a pessoa se enquadrar nos requisitos, né, médicos para a realização da cirurgia bariátrica, o plano de saúde e o SUS também tem essa obrigação de custear a cirurgia. Tanto a bariátrica como a reparadora depois, toda essa questão que envolve obesidade. Sim, por quê? Normalmente a pessoa que faz a bariátrica, ela tem uma perda que a gente chama de perda ponderal de peso, né? Ela tinha uma obesidade severa, um IMC muito alto, né? A relação entre o peso e a altura ali. E aí ela perde 40 quilos, 50 quilos, 60 quilos. E fica com muita pele. Ela fica com sobras de pele. E essas sobras de pele, elas são consideradas uma sequela da obesidade, né? E muitas vezes, além das questões psicológicas, né? E até, dependendo do caso, psiquiátricas, que a pessoa fica com distúrbio de autoimagem, fica com ansiedade, com depressão. Muitas vezes essas sobras de pele causam problemas dermatológicos, né? Então a pessoa fica com assaduras, com feridas na pele, com dermatite, com fungos, né? Até com problemas de higiene mesmo. Ela não consegue, né? Fazer uma higiene adequada, não consegue nem fazer uma atividade física, porque, né? Aquilo ali fica com atrito, né? Então, por conta disso, como as cirurgias plásticas reparadoras acabam sendo o único meio eficaz de retirar essas sobras de pele, a cirurgia acaba sendo uma continuação do tratamento para obesidade. Então, por isso que o plano de saúde tem a obrigação de custear. Só que, na prática, o que acontece? Na maioria das vezes, os planos só autorizam a abdominoplastia, porque essa cirurgia, a abdominoplastia, é a única cirurgia que está no rol da ANS.
Então, eles usam isso como desculpa, como argumento de que eles não têm essa obrigação. Mas, felizmente, os juízes têm um entendimento favorável de que os planos têm a obrigação de custear todas as reparadoras que a pessoa precisa. Até porque não faz sentido. Você vai fazer só a plastia e o resto tudo faz na pele. Qual é o sentido? Você não tem lógica só na barriga, né? Você Exatamente. tem sobra de pele no corpo inteiro. Exatamente. E essa questão desses medicamentos que ajudam no tratamento de obesidade, no tratamento também da diabetes, que são super caros e que são eficazes, mas tem um preço bem elevado. Também o plano é obrigado a pagar, como a semaglutida, né? Que é o Ozempic. Sim. Os planos também têm essa obrigação porque há um entendimento da jurisprudência, né? Então, assim, muita gente pergunta pra gente: doutora, qual é a lei que estabelece que o plano tem essa obrigação? Na verdade, não existe uma lei específica, né? Existe toda uma fundamentação jurídica com várias leis, a lei dos planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, enfim. Tem uma série de leis, né, que embasam essa argumentação. E aí, por conta disso, os juízes também entendem que, em casos de obesidade e diabetes, o plano de saúde tem a obrigação de custear esse tipo de medicação, que acaba tendo um custo alto, até de R$1.000 por mês, dependendo da dosagem, né? E aí o tratamento às vezes dura um ano, a pessoa vai gastar R$12.000 por ano. É um valor muito elevado, né? E que ela pode pedir para o plano, que em geral nega, né? Eles não reconhecem, espontaneamente eles não reconhecem essa obrigação, eles negam, eles dizem que eles não têm essa obrigação. Mas se a pessoa recorrer ao judiciário, ela tem uma chance de conseguir receber por meio do plano de saúde. E tem que ter uma comprovação médica ali. Você tem que levar um laudo, Sim. alguma coisa assim, né? Porque hoje em dia as pessoas estão usando o Ozempic para perder 3, 4 quilos. Então, já. isso não vale para sobrepeso, tá? É importante ressaltar isso, que isso só vale para obesidade, né? E de preferência que haja uma caracterização de urgência. Por quê? A obesidade, por si só, ela é uma doença crônica. E, geralmente, ela está acompanhada de diversas comorbidades, né? Comorbidade decorrente da obesidade. Doenças que a obesidade causa, como, por exemplo, esteatose hepática, diabetes, resistência à insulina, enfim. A apneia do sono, né? Que é algo até bastante perigoso, né? E as pessoas não têm consciência disso. Então, se ela já tiver num nível de obesidade acompanhada dessas comorbidades, é possível que se caracterize uma situação de urgência, né? Que ela precisa urgentemente emagrecer, melhorar a saúde dela, né? Para que ela possa restabelecer a qualidade de vida, né? E dependendo da situação, até como o Caio mencionou, essa questão de apneia, isso pode levar a óbito também, né? Claro. Sim. Então, dependendo da situação, havendo uma caracterização de urgência, os juízes deferem liminares, né? Para obrigar o plano de saúde a custear essa medicação. E os imunossupressores? O plano é obrigado também a pagar? Sim. Medicações de alto custo, de uma forma geral, né, para os mais variados tipos de doenças, de patologias, os planos de saúde são obrigados a custear. Perfeito. E aí você entra com o laudo do seu médico. Como é que a gente tem acesso a essa medicação, esse pedido? Então, a pessoa tem que ter a prescrição médica, né? Então, o médico tem que colocar, né, num relatório médico, o porquê ele está indicando aquela medicação, a dosagem, né, os riscos que a ausência dessa medicação vai trazer para o paciente, e aí ela dá a entrada junto ao plano de saúde, para ver se o plano vai autorizar ou negar. Se houver essa negativa, ela pode recorrer por meio de um processo judicial. Perfeito. Tem alguma cirurgia, outro tipo de cirurgia que vocês têm muita procura, que às vezes as pessoas não têm nem noção que podem procurar através do plano, que acham que é só estética? Eu falo até para minha madrinha, por exemplo, a pessoa fazer uma cirurgia no olho, porque estava com pele, né? Blefaroplastia. Que não sai. Também tem... Quais são, assim, as comuns que a gente não citou aqui, mas que a gente pode passar a informação para as pessoas que elas podem recorrer, né? Podem, se não conseguir diretamente com o plano, podem recorrer juridicamente. Tem mais alguma outra? Essas que seriam uma delas, né? Porque a pessoa cai no olho. Né? Esse é o critério, né? Que até vocês perguntaram qual era o critério para diferenciar a estética de reparadora. A partir do momento que atrapalha a sua visão, ela se torna reparadora, né? Porque se fosse uma pelezinha, a pessoa tá achando que tá com cara de cansada, né? Infelizmente, o plano não vai ter obrigação de custear porque ela tem um caráter estético. Agora, se estiver atrapalhando a visão, ela acaba adquirindo esse caráter reparador. Aí o plano tem obrigação
de cobrir. Então, tudo que tem um caráter reparador, o plano vai ter obrigação de cobrir. Né? Por exemplo, no caso de câncer de mama, a mulher que tira, né, o seio, o plano vai ter obrigação de custear, inclusive, a prótese. Tá? Então, seja nesse caso da cirurgia plástica pós-bariátrica, seja num caso de câncer de mama ou de acidente, a pessoa, né, passou por um incêndio, ficou cheia de queimadura no corpo, precisa fazer uma reconstrução ali daquela área, o plano vai ter obrigação de cobrir, inclusive, questão de prótese de silicone também. Perfeito. E a gente tudo que vocês estão falando aqui, a gente está falando plano, mas a gente está esquecendo o SUS. Tudo que funciona, né, que a gente falou aqui pro plano, também pro SUS. Sim. Né? Porque sempre é mais difícil de dar informação. De meia hora aí que o plano você consegue pro SUS também? Sim, também. Porque se for uma situação de urgência, né? Esse caso que a gente deu exemplo de meia hora, né? De a gente ter conseguido assim tão rápido. São casos, eu vou dar um exemplo concreto, de uma pessoa que está num hospital precisando de uma cirurgia de urgência. Porque se ela não operar dentro ali de poucas horas, ela realmente pode morrer, né? Então, havendo essa prova, né, que é por meio de um relatório médico bem fundamentado, né, a gente entra com a ação, ajuiza essa ação judicial e a gente despacha diretamente com o juiz, a gente não deixa o processo correr solto, né, a gente vai lá, a gente liga, né. Esse acompanhamento é fundamental. Sim, e hoje em dia com os processos eletrônicos a gente consegue fazer isso no Brasil inteiro, né, é possível. Vocês atendem gente do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, né, porque a pandemia nesse aspecto teve essa vantagem, né, de tornar tudo bastante eletrônico e tecnológico. Maravilha. É verdade, né? Porque agora vocês não têm mais limitação, porque tinha que ir no fórum, então vocês ficavam limitados aqui, vocês são do Rio, né? Sim. A gente despacha, sim, pelo celular, falando com o juiz, né, por chamadas de vídeo. Ontem mesmo eu conversei com o juiz de São Paulo por videochamada. E se precisar de audiência também, consegue fazer tudo online. Sim, tudo online. Tudo online. Adoro tecnologia. Né? Porque assim, tem que ter essa urgência, porque não é todo mundo que às vezes fala assim, paga, depois pede reembolso. Gente, não é todo mundo que tem. Sim. Né? Uma cirurgia hoje em dia, assim, né? Se for bem complicado, sei lá. Caríssimo. Caro. Então, assim, não é todo mundo que... Não é a realidade hoje do brasileiro, né? Poder puxar para depois correr atrás e aí, mesmo que demore, seja rápido, vai demorar uns 30 dias, não sei. Porque o pós, depois, como já não é mais urgência, não deve ser tão rápido, né? Então, por exemplo, eu paguei. Sim. Agora, tipo, já pagou, já tá bem, então não caracteriza mais urgência. Sim, então deve demorar um pouquinho mais, né? O trâmite do processo não é igual a uma situação que a pessoa precisa fazer a cirurgia ali com urgência, né? Então aí o processo acaba sendo um pouco mais demorado mesmo. Perfeito. E aí porque a gente complementar, esses casos de liminares, o juiz dá uma decisão preliminar, né? Uma primeira decisão sobre o que nós estamos pedindo na inicial. Num caso de reembolso, por exemplo, como não é feito esse pedido liminar, por não ter a urgência, né, ser uma questão financeira apenas, ele vai decidir isso em fase de sentença, que é no final do processo. Né? No meio, não no final. Porque os planos recorrem. Os planos sempre recorrem. Sim, teoricamente é o final, né? Sim, mas deveria, como tem recurso, demora mais um tempo. O plano deveria admitir, olha, tô errado, entendeu? Eu não vou continuar recorrendo, mas eles têm o direito de recorrer, então... E às vezes eles recorrem para ganhar mais tempo, né? Sim. Só simplesmente pelo tempo. Só para não pagar agora e pagar depois. Qual a diferença? Vão pagar de qualquer forma, né? Sim. E vocês recebem muito caso de violência obstétrica, de processos de violência obstétrica? A gente tem falado muito, tem até um seriado que chama Renascimento do Parto. Eu assisti, né, buscando informações de mulheres que estavam pelo plano e aí elas chamam isso de violência obstétrica porque são obrigadas a fazer ali, né, no meio do parto, uma cesárea que não estava, talvez, por falta do plano de parto que você falou. Sim. O médico fala, olha, se você não fizer, vai morrer seu filho. Você está em pânico, você vai aceitar. E aí, hoje, você tem falado que é uma violência obstétrica, né? Sim. Vocês recebem casos assim? Tem como recorrer também? Porque hoje a gente acha que violência obstétrica é só uma coisa física. E não é. Né? Acho que é um momento psicológico. Né? A gente está no momento mais importante da nossa vida. A gente está ali gerando, né, uma outra vida. A pessoa está super fragilizada, já está com dor. E aí você tá achando que você confia no seu médico e ele fala, não, tem que ser cesárea. Isso acontece também? Já cabe um processo contra o médico? Como que elas descobrem que poderia ter sido normal na série?
Como que elas descobrem? É. Então, tem algumas coisas, né? Tem alguns médicos que falam, por exemplo, tá com uma circular de cordão, não pode. E hoje tem estudos que falam que não. Muitos médicos, inclusive na série, falam que não, que uma circular de cordão não quer dizer nada. Então, assim, eles botam, a criança é muito grande, não tem passagem, não teve dilatação. Então, assim, são várias desculpas que eles dão, e a pessoa tá ali parindo já e fala, tá bom, né? Então, assim, cabe um caso depois, de repente a pessoa que estava junto, você pode levar alguém para comprovar, eu não sei, existe algum meio de você se resguardar em relação a isso? Sim, até essa questão do acompanhante é pode importante comprovar. com relação a essa prova testemunhal, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa vai estar ali acompanhando, vendo o que está acontecendo. Mesmo sendo uma parte interessada. Quando se trata de um familiar, né, os juízes entendem que a pessoa não pode ser ouvida como testemunha, mas pode ser ouvida como informante, né? Não tem o valor, vamos dizer assim, né, de uma testemunha, mas ela pode ser ouvida nessa qualidade de informante, né? Nessa situação, o médico, ele pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente também. Sim. Né? Infelizmente, são situações que acontecem, né? Até ano passado eu dei uma entrevista, né, para a TV por conta de um caso de um médico, se não me engano, foi anestesista, né, que estuprou a gestante, né, assim, no momento ali do parto. Várias, né? E não deixaram o marido entrar, né? E aí, na época, eu fui convidada para dar entrevista a respeito disso, e isso tem aumentado, né, infelizmente. É para mostrar a importância de ter alguém ali, né? Porque você está num momento que se é seu você direito, só consegue pensar em parir aquela criança. Então, você vai confiar no médico que está no seu lado. Você não consegue pensar naquele momento, assim, sim, né? essa informação de que a gestante tem o direito de levar uma pessoa é muito importante. Se Sim. você, vou levar meu marido. Não vai. Não, ele vai. Ele vai. É meu direito, eu sei E se impedirem, o familiar, o amigo, quem estiver ali, pode ir na hora e na ouvidoria do hospital, na assistência social, né? E reclamar. Mesmo, ele ali mesmo pode... Sim. Tem como buscar e resolver. Sim. Né? Porque não tem como. Espera aí rapidinho. É. Tentar resolver. A criança não como, espera. Exatamente. Gente, assim, acho que o nosso papo foi muito esclarecedor. Eu tirei adorei. todas as minhas dúvidas. Muito bom. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. Que você envie esse podcast para o máximo de mulheres que você conheça, para que a gente dê voz, né, a um trabalho tão bonito como o deles, e para que mulheres não passem pelo... A Nath chorou várias vezes, Várias né? vezes. Foi Eu falei, não desespero, tô tadinha. satisfeita em fazer cesárea, porque eu aceitei porque era por conta do meu plano. Sim. Né? Naquele momento, era frustração de assim, paguei isso a minha vida inteira e agora não posso usar, sabe? Quando você mais precisa, Quando eu mais eles preciso. te deixam na mão. Então, assim, eu busquei muito e aquilo estava me deixando muito chateada. Eu tinha aceitado, eu já estava certa de fazer a cesárea. E aí aquilo estava me incomodando. Eu falei, não quero, eu não vou fazer porque o plano escolheu que eu tenho que fazer, uma imposição. E aí eu falei, bom, graças a Deus hoje eu posso, né, fazer no particular. Vou recorrer, já vou precisar de vocês. e assim, mas não, a gente sabe que não é a realidade da maioria, né? Então, realmente é muito triste e a gente sabe. A gente grávida passa por muitos processos, já é cansativo, é lindo, é maravilhoso, mas é cansativo. A gente tem muitas questões, ainda tem que passar por tudo isso. Então, acho que a gente tem informação, é importante. Eu sei porque eu busquei muito e eu não tive. Se eu tivesse tido, eu já tinha coletado várias provas. Sim. Então, realmente é muito importante. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Por aceitarem o Obrigada convite. pela participação. E aí, deixem as redes sociais de vocês, como é que faz para entrar em contato, onde que é o escritório. Deixa um pouquinho aqui pro pessoal como é que faz para achar o Advogados da Saúde. Então, gente, nosso Instagram é Advogados de Saúde, @Advogados de Saúde. O nosso escritório se chama Tavares e Costa Advocacia. A gente fica aqui no Rio de Janeiro, mas a gente atende de forma online em todo o Brasil, porque hoje em dia os processos judiciais são eletrônicos, então não há essa limitação de espaço. A gente pode atuar na defesa dos direitos dos beneficiários do plano de saúde e dos usuários do SUS, né, para ajudar vocês a resgatar e manter a saúde de todo mundo. Perfeito, gente. Obrigada mais uma Muito vez. Obrigado. obrigada, gente. Foi ótimo, gente. Já sabe, curte, se inscreva, compartilha. Envia para todo mundo. Pra todo mundo. E assim, ainda acho que ainda tenho mais um, que eu vou conseguir estar com eles, né? Talvez por um tempo vai ficar aí Tomara, um pouquinho né? distante. Mas é isso. Um beijo. Beijo.